E a gente vai atualizar esse processo da Mani e do Davi. Porque apesar de ser final de ano, também está agitado ali os bastidores no judiciário. Não tem recesso. Não tem recesso. E a briga agora começou a ficar mais séria. Porque a Mani estava mais agressiva nesse processo em relação ao Davi. Mas agora o Davi chegou com o pé na porta, com uma movimentação do último dia 4. Há 2 dias, né? Sim. Exatamente. E é o seguinte... O Davi começa contestando ponto a ponto toda a última contestação da Mani, que a gente já contou em detalhes aqui no programa. Ele faz um primeiro apontamento que é o seguinte, ele quer que a justiça desconsidere e anule todos os últimos apontamentos da Mani, porque a justiça tinha dado 15 dias para ela apresentar e ela apresentou muito depois do prazo. Apresentou depois do prazo com um printzinho de uma telinha do sistema da justiça fora do ar. Mas o Davi tá falando, olha, não ficou 15 dias fora do ar e mesmo que tivesse ficado, você só está apresentando dias depois que o prazo expirou. Então pode ser que os últimos pedidos da Mani sejam anulados por causa da prescrição do prazo. E Davi inicia aí também essa movimentação batendo muito na tecla do bloqueio dos 50% dos bens, que a gente contou que a Mani está pedindo uma reconsideração da justiça e ainda está aguardando esse parecer. O Davi alega o seguinte, vamos acabar com essa história de dilapidação de patrimônio. Durante todo esse tempo, primeiro ele aponta o seguinte, esses pedidos da Mani precisam parar. São pedidos repetitivos, pedidos desnecessários que estão querendo atrapalhar o andamento do processo, deixando um processo cada vez mais em evidência quando já tinham que estar discutindo lá na frente outros pontos que não o bloqueio dos bens e sim a questão se vale a partilha ou não. Ele disse que nunca agiu com má fé, porque a Mani aponta má fé colocando bens em nome da irmã, do pai. Ele disse, nunca fiz isso, a minha gestão está sendo extremamente transparente em relação a toda a movimentação do meu patrimônio e a Mani estaria usando recorte de matérias que, na verdade, estão especulando o que ele está fazendo com o dinheiro, que de longe se confirmam com a realidade, então ele pede para que... como documento, ele diz o seguinte, é um pedido leviano, ela sabe que eu não estou dilapidando nada e está tentando enganar a justiça que já se posicionou, então vamos respeitar os posicionamentos da justiça, ele pede isso. E aí, Sônia, vem também o seguinte, a Mani se apoia em muitas declarações do Davi em rede social, declarações amorosas, esse tipo de coisa. E aí o Davi, ele pega pesado. O Davi diz o seguinte, se todas as declarações de amor que a gente faz para terceiros ou cônjuges e namorados na internet for configurar união estável, qualquer namoro vai virar união estável. Porque o que mais tem nas redes sociais é namorado se declarando, falando quero viver com você, quero ter filhos com você. Paquera, declarações de amor. Ele fala o seguinte, então vamos pegar o dia dos namorados e vamos selar a união estável para todos os casais. Então ele pede assim, declaração de internet não é prova, é só uma declaração de afeto e sim, verdadeiros, mas qualquer casal, qualquer namorado faz esse tipo de declaração. E aí, Sônia, ele diz o seguinte, ele pegou uma contradição da Mani no processo. Porque uma das premissas da união estável é uma relação duradoura, uma relação constante. E no depoimento que a Mani deu à justiça, fizeram aquela perguntinha assim, esse relacionamento sempre foi contínuo ou já teve separações, idas e voltas? A Mani acabou confessando que era uma relação que já teve términos, já teve lapsos temporais, já foi, já voltou. Então, Davi aponta o seguinte, ela confessa que não era uma relação duradoura. Está querendo enganar todo mundo, então pede também que isso seja considerado. Sobre as declarações do Davi dentro do reality do BBB, Davi frisa o seguinte... Ele pede para que a justiça não utilize nenhum material de BBB, de um reality, como fundo comprobatório, como prova. Porque ele alega o seguinte, no âmbito do jogo, é um ambiente que está valendo 2 milhões de reais. É um prêmio que todo mundo quer e faz de tudo para obter. Então ele afirma o seguinte, que
qualquer declaração dele dentro do reality tem que ser enquadrado como declarações midiáticas, dentro de um contexto de entretenimento e que nesse cenário todos os participantes ajustam suas falas para o ganho de 2 milhões de reais. Estratégia. E que ele não vai revelar num ambiente de reality. Gente, eu tô falando isso por estratégia. É claro. Não, ele estava focado no prêmio, 2 milhões de reais. Né? E aí ele é enfático em dizer para o judiciário, a Mani está tentando manipular o Brasil com uma relação que da forma que ela está apresentando nunca existiu. E aí ele faz um apontamento bem interessante. Ele diz o seguinte, sobre despesas que configurariam uma união estável. A Mani apresentou um cartão de crédito para eu comprar uma televisão para o meu pai. E apresentou um recibo de que me emprestou 2 mil reais quando a gente tinha apenas 3 meses de namoro, quando ela ganhou uma ação trabalhista. Ele diz o seguinte, cadê os comprovantes todo mês que a gente compartilhava despesa? Porque numa relação de 2 anos, apresentou 2 provas, um cartão de crédito para uma televisão e um comprovante de dinheiro emprestado. Uma união duradoura, você teria comprovantes de janeiro a dezembro, mostrando. Então ele combate também nessa tecla. Sobre a partilha do prêmio, o Davi pela primeira vez está fazendo um pedido à justiça. Ele diz o seguinte, como o prêmio recebido é fruto do meu trabalho individual, meu esforço na televisão, Tenho 3 meses lá dentro, 100 dias lá 100 dentro, dias né? sendo resultado da minha resiliência, do meu sofrimento, das torturas psicológicas que eu sofri sozinho, de forma direta dentro do jogo, qualquer discussão sobre partilha, ele pede que o valor do BBB seja retirado dessa discussão.